O salão do Egito estava em silêncio mortal. Nenhum servo ousava respirar, nenhum soldado movia sequer um músculo. José permanecia diante dos irmãos, o rosto tomado por uma emoção que beirava o insuportável. O cálice prateado jazia sobre a mesa, ainda brilhando sob a luz das tochas, como se fosse o próprio reflexo da consciência. Judá estava prostrado, as mãos sobre o peito, oferecendo-se em sacrifício no lugar do mais jovem. Benjamim tremia, e os outros, petrificados, aguardavam a sentença. José olhou um por um, e o peso de todos os anos caiu sobre ele. Ele se lembrou do poço, da venda, da prisão, do esquecimento, mas também se lembrou dos sonhos, dos feixes inclinados, das estrelas se curvando, da voz de Deus que nunca o abandonara. E então, o impossível aconteceu. Um soluço rasgou o silêncio. Foi como um trovão no deserto. José afastou os guardas com um gesto. "Saiam todos!" gritou. As portas se fecharam. Apenas os irmãos ficaram. E o homem mais poderoso do Egito desabou em lágrimas. Era um choro tão profundo, tão humano, tão antigo, que parecia o pranto da própria criação esperando pela redenção. O som ecoou pelos corredores do palácio, assustando os servos e os animais. Mas ali, dentro daquele aposento, algo divino se manifestava. José ergueu o rosto, as lágrimas correndo como rios de misericórdia, e disse: "Eu sou José. Meu pai ainda vive?" Os irmãos ficaram imóveis. Não havia palavra, nem fôlego, nem fuga possível. O passado inteiro estava ali, vivo diante deles. O irmão traído, o escravo esquecido, o sonhador exaltado. O pavor os dominou. Como poderiam encarar aquele que um dia haviam vendido? Como suportar a presença do justo a quem haviam condenado? Mas José deu um passo à frente, e o que ele disse ecoaria pela eternidade. "Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos olhos haver-me vendido para cá, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós." Aquele instante era o coração da história. O momento em que o juízo se curva diante da graça, em que o ferido se torna o curador. José não apenas perdoou, ele interpretou a própria dor como instrumento da providência divina. O que fora traição, tornara-se missão. O que fora injustiça, tornara-se redenção. Ali, o Egito deixava de ser o cárcere de um homem e tornava-se o palco da revelação de Deus. José estendeu os braços e chamou seus irmãos. E eles se aproximaram, temerosos, chorando, sem compreender como o condenado podia amar seus algozes. Ele os abraçou, e naquele abraço, séculos de profecia se cumpriram em sombra. Porque o mesmo Espírito que moveria Cristo na cruz estava ali, no coração do governador que perdoava quem o feriu. José tornou-se tipo do Cristo que viria, o justo entregue pelos irmãos, o servo humilhado que se torna salvador, o sofredor que reina, o ferido que cura, o exaltado que perdoa. E assim o Egito, terra de ídolos e sepulcros, presenciou um vislumbre do Evangelho antes do tempo. José, o homem que foi jogado ao abismo, tornava-se o mediador entre vida e morte, entre fome e fartura, entre culpa e graça. Seus irmãos o viam e choravam. O rosto do Egito brilhava com o reflexo da compaixão divina. O mesmo Deus que estivera no poço, na prisão e no trono, agora estava no perdão. Jacó, ainda distante, não sabia, mas o plano da redenção já havia se iniciado em silêncio, como uma semente sob a terra. E no coração do Egito, o Espírito murmurava: "Aquele que é vendido será o mesmo que salvará. Da dor nascerá a promessa. Da traição surgirá o trono." José enxugou as lágrimas, olhou para seus irmãos e disse com ternura: "Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores." Era mais do que uma ordem, era um chamado. O mesmo chamado que, séculos depois, ecoaria em Belém.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Porque José, o servo exaltado, apontava para Cristo, o Filho entregue, exaltado à destra do Pai, que chama os irmãos culpados para a mesa do perdão. A história não terminava em choro, mas em reconciliação. Não no poço, mas no palácio. Não em morte, mas em vida. E o Egito, outrora símbolo de opressão, se tornava o cenário da graça. Pois ali, o Deus dos Hebreus revelou seu coração. O Deus que transforma feridas em pontes. O Deus que vence o mal com o bem. O Deus que se revela no irmão que perdoa. Há um trono no centro do universo, não feito de ouro nem de mármore, mas de luz e juízo. Sobre ele repousa aquele que é chamado o Alfa e o Ômega, e em seus olhos há algo impossível de compreender. Uma mistura de chamas e lágrimas. Ali está o paradoxo eterno, o leão que reina e o cordeiro que se sacrifica. Entre o rugido e o silêncio, há uma verdade que corta como espada. Cristo é a força absoluta, mas também a rendição perfeita. Ele reina não pela violência do poder, mas pelo sacrifício voluntário. O mundo, entretanto, não entende isso. Os homens sempre quiseram um Deus que domina, que impõe, que subjuga as forças do mal com punhos de fogo. Mas quando o Filho de Deus veio, ele não trouxe exércitos, trouxe feridas. Não vestiu armaduras, vestiu carne. E sua coroa não era de ouro, mas de espinhos. Essa é a ironia divina que perturba o cosmos. A força que subjuga é a mesma que se entrega. O leão é o rei, o dominador dos montes de Sião, o juiz das nações, aquele que pisa os inimigos com autoridade incontestável. Mas o cordeiro é o mistério que desarma. Pois o poder que poderia destruir o mundo escolheu ser pregado a ele. As Escrituras estão repletas desse contraste. Em Gênesis, o leão é anunciado na bênção de Jacó. O cetro não se apartará de Judá. Em Êxodo, o cordeiro é o sangue que salva as casas marcadas pela fé. Nos Salmos, o rugido do leão ecoa sobre as águas. Mas em Isaías, o cordeiro é levado mudo diante dos tosquiadores. No Novo Testamento, ambos se unem. O leão de Judá é o mesmo que, diante de Pilatos, não abre a boca. A teologia dessa dualidade é como uma corda esticada entre dois abismos, justiça e graça. O leão traz a espada, o cordeiro traz o sangue. Um representa o juízo que deve cair sobre o pecado, o outro, o sacrifício que o redime. Cristo não anulou nenhum dos lados, ele os fundiu. Ele julgou o mundo morrendo por ele. Ele venceu o mal, permitindo-se ser ferido por ele. Há poder nesse paradoxo, um poder que assombra até os anjos, pois as legiões celestiais, seres de luz e autoridade, não compreendem como o trono da glória pode ser erguido sobre uma cruz. Mas o segredo está no tipo de força que Cristo revela, a força que subjuga o mal, não pela dominação, mas pela obediência. O leão ruge, e o inferno se cala. O cordeiro sangra, e o céu se abre. O primeiro impõe temor, o segundo desperta amor, e ambos são um só. Os teólogos antigos chamavam isso de kenosis, o esvaziamento divino, o Deus que abdica do seu trono para redimir os caídos. Mas a kenosis não é fraqueza, é o ato supremo de poder, pois apenas quem é absolutamente soberano pode escolher se humilhar sem perder a majestade. O Cristo que se curva diante dos homens é o mesmo que governa sobre as constelações. Aquele que permitiu ser despido pelos soldados é o mesmo que veste o universo de luz. O leão e o cordeiro também representam os dois aspectos do juízo. O leão vem para quebrar os selos e anunciar o fim. O cordeiro vem para abrir o caminho e oferecer redenção. Ambos atuam no mesmo plano, o de restaurar a ordem perdida. Pois a força sem compaixão gera tirania, e a compaixão sem força se dissolve em impotência. Cristo é o equilíbrio perfeito, a força que ama e o amor que reina. No fim dos tempos, quando os céus forem rasgados e o Filho do Homem descer com poder e grande glória, o rugido do leão ecoará pela eternidade. Os reinos da terra tremerão,
as estrelas cairão, os ímpios gritarão por montanhas que os escondam. Mas no mesmo instante, aqueles que carregaram o selo do Cordeiro ouvirão a voz mansa que diz: não temas, e perceberão que o mesmo rugido que destrói o inferno é o sussurro que acolhe os salvos. O terror do leão é o refúgio do Cordeiro. O julgamento do Cristo é a salvação de quem o ama. No fim, a força que subjuga o mal é a mesma que liberta os cativos, e a mansidão que salva é a mesma que triunfa sobre o caos. Há um segredo silencioso em todo esse mistério. Aquele que aprendeu a ser cordeiro diante de Deus pode ser leão diante do inferno. Pois a verdadeira força nasce da rendição, e o verdadeiro reinado floresce no sacrifício. Por isso, todo discípulo de Cristo é chamado a viver esse duplo mistério: a rugir contra o pecado, mas a se calar diante da ofensa; a lutar pela verdade, mas a amar o inimigo; a carregar a cruz e, ao mesmo tempo, reinar com ela. Assim é o Cristo do Apocalipse. Com uma mão, segura o cetro, com a outra, exibe as chagas. Ele reina, mas não esquece as feridas. Ele julga, mas ainda sangra. E quando seu nome é pronunciado, o universo se curva, não apenas pelo poder que ele possui, mas pela dor que ele suportou. O leão venceu porque o cordeiro não resistiu. E na eternidade, esse será o cântico dos salvos. Digno é o cordeiro que foi morto, o leão que reina para sempre. Há um momento descrito nas Escrituras em que o céu se cala por meia hora. Nenhuma harpa soa, nenhum anjo fala. O trono permanece, mas o som do universo se suspende, como se toda a criação segurasse o fôlego diante do mistério final. Nesse silêncio, algo terrível e glorioso se revela. O cordeiro, aquele que foi morto, levanta-se no centro do trono com o livro selado em suas mãos. E ao abrir o último selo, o rugido do leão ecoa pela eternidade. Não é um som audível, é um estremecimento cósmico, uma voz que rompe o tecido da realidade e anuncia: está consumado. O clímax do mistério é esse: o leão não destrói o cordeiro, ele é o cordeiro. A glória que domina é a mesma que sangrou. E o sangue que escorreu sobre a cruz agora brilha como fogo que consome o mal. O juízo final não é uma guerra entre forças iguais. Não há dualidade eterna entre bem e mal. Há apenas o domínio absoluto do Cristo, cujo poder é santidade e cujo trono é sacrifício. O inferno não é rival do céu. É apenas o eco apagado de uma rebelião já derrotada. E no Apocalipse, quando o cordeiro abre o livro e o leão ruge, os tronos das trevas desmoronam. As potências que um dia se levantaram contra Deus, anjos caídos, principados, potestades, são tragadas por esse rugido. Não um rugido de fúria cega, mas de justiça consumada. É o som da ordem restaurada. O universo, enfim, volta a pulsar em harmonia com o coração do Criador. Nesse instante, o terror e a adoração se misturam. Os santos tremem, os demônios se calam, e o abismo sente o peso do silêncio do cordeiro. Pois enquanto o leão ruge, o cordeiro permanece imóvel, e esse silêncio é mais devastador que o som. O mistério se completa. O rugido é o juízo, o silêncio é a salvação. O mesmo Cristo que abre a boca para destruir as hostes malignas, fecha os lábios para perdoar os arrependidos. O leão fala ao inferno. O cordeiro sussurra ao coração dos que creem. A eternidade se divide nesse instante, entre os que ouvirão o rugido da condenação e os que descansarão no silêncio da redenção. Há um peso insondável nessa escolha, pois todo homem, em vida, caminha entre esses dois sons. Uns seguem o caminho largo do orgulho, o mesmo que fez cair as estrelas do céu. Outros escolhem o caminho estreito da obediência, o mesmo que levou o cordeiro ao altar. E cada escolha é uma preparação para a voz que se ouvirá no fim. A quem rejeitou a graça, restará o rugido do juízo. A quem se entregou à cruz, restará o silêncio da paz. Ambos vêm do mesmo Cristo, o leão e o cordeiro, inseparáveis na eternidade. As Escrituras falam de um dia em que ele julgará com vara de ferro,
Os reis da terra, os poderosos e os soberbos se esconderão em cavernas, clamando para que as montanhas caiam sobre eles. Mas para os que foram lavados no sangue do Cordeiro, o mesmo fogo que consome será o fogo que purifica. Eles verão o rosto do leão e não temerão, pois saberão que o rugido que silenciou o inferno foi o mesmo que os chamou pelo nome desde a cruz. A vitória de Cristo é total. O mal não é apenas vencido, é desfeito, aniquilado pela santidade. A morte não é apenas derrotada, é transformada em portal. E o Cordeiro, agora glorificado, governa como leão, não com violência, mas com autoridade invencível. O trono do sacrifício se torna o trono da realeza eterna. Há uma beleza sombria nesse final. O leão que venceu não se esquece das marcas da cruz. Mesmo glorificado, ele ainda carrega as feridas, não como lembrança da dor, mas como medalhas da redenção. São essas chagas que brilham quando os redimidos se curvam diante dele. E enquanto o rugido apaga as trevas, o sangue fala mais alto que o grito do inferno. Esse é o destino final do mistério, a fusão perfeita entre poder e compaixão. O universo é julgado, o pecado é destruído, mas a misericórdia permanece. A eternidade se firma sobre o sacrifício, e a força se dobra diante do amor. Aqueles que vivem para si rugirão de desespero diante do leão, mas os que viveram para Deus descansarão no silêncio do Cordeiro. Um som que não pode ser descrito, o som do descanso eterno, onde não há lágrimas nem sombras. E ali, quando o último eco da guerra se apagar, quando o abismo for selado e a luz não tiver mais oposição, um novo cântico encherá o céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, porque o leão venceu.